Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Christian Davidson. Estamos aqui hoje para falar sobre a nova Lei de Abuso de Autoridade, Lei 13.869 de 2019. Veja bem, essa lei ela é novíssima, entrou em vigor em janeiro deste ano, 2020. Isso quer dizer o quê? Que ela será muito cobrada nos próximos concursos que estão para surgir aí, principalmente das carreiras policiais. Então você que está aí se preparando, estudando para concursos, especialmente das carreiras policiais, não pode, em hipótese alguma, deixar de estudar esta lei. Costumamos usar uma expressão que diz o seguinte: essa lei não vai cair muito não, ela vai despencar. Por quê? O examinador de qualquer banca gosta de cobrar novidade legislativa. Por quê? Sendo lei nova, não há questões anteriores que já foram formuladas, então é muito fácil fazer questões de lei nova. E outra, os examinadores gostam de saber se o candidato está antenado com as novidades legislativas. Gosta de saber se o candidato está estudando por material atualizado, se ele está aí antenado com as novidades, e isso é também exigido por diversas bancas, essa atualização aí dos candidatos, ok? E veja bem, nós aqui do Logos estamos lançando um desafio para você, certo? Vamos iniciar aqui o estudo dessa lei importantíssima, como já dissemos. E quando atingirmos 200 likes, isso mesmo, 200 curtidas, facinho, muito fácil, vamos liberar então a segunda aula de lei de abuso de autoridade, para que você possa ter essa oportunidade de se preparar e gabaritar essa lei na sua prova de concurso, ok? Então não esqueçam, atingindo 200 likes, 200 curtidas, vamos liberar então a segunda aula para você, ok? Vamos começar então agora? Vem comigo aqui, artigo 1º, fala assim, esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído, ok? Então veja bem, o principal objetivo dessa lei é definir quais são os crimes de abuso de autoridade. E muita atenção, ela fala o seguinte, ela fala crimes estes cometidos por agente público, servidor ou não, ok? Atenção para isso aí, porque quando eu falo em agente público, eu estou falando do gênero. Servidor público é uma espécie de agente público. O servidor público é aquele que ocupa cargo público, certo? Ou ele fez concurso e alcançou um cargo público, ou ocupa um cargo comissionado de livre nomeação e exoneração. Então a lei, ela não se restringe a servidores públicos. As condutas previstas nela, como abuso de autoridade, não se restringem a servidores públicos. É um conceito amplo, qualquer agente público. Tudo bem? Essa é a primeira observação. Vamos seguir. Parágrafo 1º. As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com, atenção, finalidade específica de prejudicar outrem, beneficiar a si mesmo ou terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Olha o que colocamos para vocês aqui, Esse é o chamado, pessoal, dolo específico, tá? Então o agente, esse que está cometendo o abuso de autoridade, ele tem um fim específico, que pode ser um desses 4 aqui. Ou ele está praticando o abuso para prejudicar alguém, ou ele está praticando para beneficiar a si mesmo,
Também pode ser para beneficiar um terceiro ou simplesmente para satisfazer um capricho seu, ok? Se o agente não estiver atuando, né, se esse agente público não estiver atuando com uma dessas finalidades específicas, não vai configurar esse crime aqui de abuso de autoridade. Pode talvez se enquadrar numa outra infração penal, mas não neste crime previsto nessa lei de abuso de autoridade. Muita atenção para isso aí, tá bem? Vamos seguir. Parágrafo 2º, a divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Tá bem? Ó, isso aqui, a lei está tentando garantir que os aplicadores, né, da lei, os magistrados, membros do Ministério Público principalmente, as autoridades policiais, que eles tenham uma certa liberdade de interpretar a própria lei e de interpretar os fatos que chegam até o seu conhecimento. Porque quando o fato chega ao conhecimento da autoridade, ela vai ter que interpretar e discernir se aquele fato se enquadra ou não em alguma conduta criminosa. Essa mera divergência na interpretação dos fatos, ok? Entre uma autoridade e outra, por exemplo, por si só não vai configurar o crime de abuso de autoridade. Tudo bem? Aqui é para que esses agentes públicos tenham uma certa discricionariedade mesmo, uma margem aí de interpretação, de discricionariedade e não fiquem amordaçados com medo de fazer cumprir a lei, certo? E vamos seguir. Artigo 2º. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos estados, DF, municípios e território, compreendendo, mas não se limitando. Então vamos lá, ó. A lei fala aqui quem está inserido nesse rol de sujeito ativo do crime de abuso de autoridade. Ó, primeiro, servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas. Os membros do Poder Legislativo, olha só, vereadores, deputados, senadores, os membros do Poder Executivo, prefeitos, governadores e presidente da República, membros do Poder Judiciário, juízes, desembargadores, ministros, membros do MP, promotores de justiça, procuradores, membros dos tribunais ou conselhos de contas. Veja bem, não haveria necessidade desse artigo aqui, porque lá no artigo 1º, o legislador já havia falado que a lei define os crimes de abuso de autoridade praticados por qualquer agente público, servidor ou não. Aí vem o artigo 2º e repete isso. Não haveria necessidade, mas é bom que você reforça isso para a sua prova, ok? Além de repetir isso, para não deixar dúvida nenhuma, isso foi uma briga, entre aspas, dos membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, à época da discussão da lei. Para não deixar dúvida nenhuma, o legislador colocou que, olha, também se incluem os membros do Poder Judiciário, os membros do Ministério Público, os militares, coisa que também não haveria necessidade, porque quando se fala em agente público, qualquer agente público é o gênero, já englobam os membros do MP, já englobam os membros do Poder Judiciário, ok? Mas ali talvez no medo de futuramente a lei ser interpretada de outra forma, o legislador acabou colocando aqui detalhadamente quem pode ser sujeito ativo desse crime, quem pode praticar o crime de abuso de autoridade. Certo? Vamos seguir. Parágrafo único. Reputa-se agente público
para os efeitos dessa lei: todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função, em órgão ou entidade abrangidos pelo caput desse artigo. Mais uma vez, veja bem, mais uma vez o legislador insistiu em dizer para quem a lei se aplica. E ele já não tinha falado que era para agente público, qualquer agente público? Já não tinha repetido que era assim? Ainda apresentou um rol de quem pode ser sujeito ativo? Ele vem uma terceira vez e tenta explicar para quem a lei se aplica. Quem pode ser o sujeito ativo do crime de abuso de autoridade, ok? É um medo tão grande de que essa norma seja interpretada de forma talvez diferente do que eles pensavam, acabaram fazendo isso, certo? O fato é que não importa se é cargo público, não importa se é mandato eletivo, não importa se é função pública, não importa se é na administração direta ou indireta, qualquer agente público pode praticar o crime de abuso de autoridade, certo? Vamos seguir. Artigo 3º. Os crimes previstos nessa lei são de ação penal pública incondicionada. O que quer dizer ação penal pública incondicionada? O titular da ação penal é o Ministério Público e ele vai agir se tomar conhecimento do fato, independente da vontade da vítima. Ainda que a vítima não queira a responsabilização do agente que praticou o abuso de autoridade, se o fato chegar ao conhecimento do Ministério Público, ele vai tomar as providências cabíveis independente da vontade da vítima. Isso que é ação penal pública incondicionada. Não se exige nenhuma condição para que o MP ajuize a ação contra o autor do crime, ok? Parágrafo 1º, será admitida a ação privada se a ação pública não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la, oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Pessoal, essa aqui é a chamada ação penal privada subsidiária da pública. Ela deveria ter sido ajuizada pelo Ministério Público. Ela deveria ser pública incondicionada. Mas, se o MP se mantém inerte, não toma a providência que deveria tomar, a lei permite que o particular faça isso, que o ofendido faça isso, ok? Ou seu representante, por meio de um advogado. Essa é a ação penal privada subsidiária da pública. Só uma observação, essa regra já existe no Código de Processo Penal. Para qualquer crime, não havia necessidade de o legislador incluir esse dispositivo legal aqui, ok? Porque lá no Código Penal já existe essa regra que se aplica a todos os crimes no Brasil. Mas, enfim, o legislador optou por colocar aqui, por repetir aqui, repetiu, ok? Parágrafo 2º, a ação privada subsidiária, aqui já usaram o nome dela, ó, será exercida no prazo de 6 meses, contado da data em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia. Cuidado com a pegadinha na prova, ok? Esses 6 meses não se contam da prática do fato. Não é do dia em que o fato foi praticado. Conta-se a partir do dia em que terminou o prazo que o Ministério Público tinha para oferecer a denúncia. Do dia em que terminou o prazo, esgotou o prazo que o MP tinha para ajuizar a ação penal, certo? Muita atenção para isso aí, para você não confundir e não errar na hora da sua prova, ok? E vamos seguir.
O parágrafo 4º traz os efeitos da condenação. Vamos ver quais são os efeitos. Se o agente público for condenado, quais serão os efeitos disso? Vamos lá. Primeiro, tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, certo? Devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo da reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofridos, ok? Uma observação aqui, ó. Essa indenização é uma indenização que é feita, executada no âmbito do direito civil, do juízo civil. Porém, a lei abriu uma possibilidade de o próprio juiz da vara criminal, quando for sentenciar, ok? Quando for lá condenar o agente pelo crime de abuso de autoridade, desde que na denúncia tenha sido feito o pedido de fixação de indenização mínima, o próprio juiz criminal já fixa a indenização mínima quando ele condena. Se a vítima, se o ofendido ou seu representante achar que aquele valor é irrisório, é muito pequeno, ela pode lançar mão de um advogado, ir lá no juízo civil e pedir um valor maior, ok? Só fiquem atentos a isso aí. O juiz criminal pode fixar a indenização mínima, desde que esse pedido tenha sido feito na inicial, que vai ser uma denúncia do Ministério Público ou uma queixa, no caso da ação penal privada subsidiária da pública, certo? Qual o outro efeito da condenação? Além de ter que indenizar a vítima, inciso 2º, a inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. Então, quando o juiz ali, criminal, condena aquele agente público pelo crime de abuso de autoridade, ele já fixa na sentença qual o prazo em que o condenado ali não vai poder exercer cargo, mandato ou função pública, ok? Ele tem esse período de 1 a 5 anos ali e vai fixar esse prazo, certo? Vai caber ao próprio juiz da condenação fazer isso. E qual outro efeito? Perda do cargo, mandato ou da função pública. Perceba que, além de o agente público que praticou abuso de autoridade perder o seu cargo, o seu mandato, a sua função pública, ele ainda vai ficar inabilitado para ocupar outro cargo, outra função, outro mandato, pelo período que o juiz fixar na sentença ali, que variará de 1 a 5 anos. Certo, pessoal? Agora, veja bem o parágrafo único. Atenção para isso aqui, ó. Os efeitos previstos nos incisos 2 e 3, quais são? A perda do cargo e a inabilitação. São condicionados, veja bem, hein? São condicionados a quê? A ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade e não são automáticos, devendo ser declarados motivadamente na sentença. Olha só, muita atenção para esse parágrafo único aqui, ok? Eu vejo uma chance grande de ele ser cobrado, porque ele tem uns detalhes que o examinador adora, certo? Então veja bem, olha o que o legislador fez. Esses efeitos, perda da função do cargo ou do mandato eletivo e inabilitação para exercer outra função pública de 1 a 5 anos, não é automático. O juiz tem que fundamentar na sentença e, detalhe, só vai ser aplicado no caso de reincidência em abuso de autoridade.
Olha só que coisa. É como se cada agente público tivesse um aval para praticar uma vez o abuso de autoridade sem ter o risco de perder o seu cargo ou a sua função pública, sem ter o risco de ficar inabilitado para ocupar novamente um cargo ou uma função pública. Isso é muito sério, pessoal. Por que o legislador fez isso? Ora, ele, legislador, também pode ser sujeito ativo do crime de abuso de autoridade. Ele também pode praticar abuso de autoridade. Então, prevendo certas situações futuras, criaram essa regra protecionista. Porque sim, ela é protecionista. Vejam a seriedade do assunto, tá? Essas duas consequências, perda da função, do mandato, inabilitação para exercer nova função pública, só está condicionado à reincidência em abuso de autoridade. Só vai ser aplicada se o cara for reincidente, praticando novamente o abuso de autoridade depois de já ter sido condenado por esse crime anteriormente. Ok? Muita atenção para isso aí, muito cuidado para isso na hora de fazer a sua prova, certo? Artigo 5º. As penas restritivas de direito, substitutivas das privativas de liberdade, previstas nessa lei são. Então, veja bem, a lei, além de prever as penas privativas de liberdade, também prevê as restritivas de direito, que podem substituir as privativas de liberdade, certo? Quando falamos em pena privativa de liberdade, estamos falando da prisão mesmo, ok? Penas restritivas de direito, como o nome já sugere, elas restringem algum direito do condenado, mas ele não vai preso, ok? Nesta lei de abuso de autoridade, quais são as penas restritivas de direito? Vem comigo aqui. Primeiro, prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas. Suspensão do exercício de cargo, função ou mandato pelo prazo de 1 a 6 meses, com perda dos vencimentos e das vantagens. As penas restritivas de direito podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente, certo? Então, ó, são essas duas. Ou o agente público que praticou o abuso de autoridade vai prestar serviço comunitário ou serviço à entidade pública, ou então ele vai ter o exercício do seu cargo, função ou mandato eletivo ali suspenso por 1 a 6 meses sem receber nesse período, ok? Ó, só cuidado para não confundir com aquela inabilitação lá. Aquela inabilitação lá é quando o camarada já é condenado, né, à pena privativa de liberdade e o juiz traz aquilo como uma consequência, certo? 1 a 5 anos. Aqui não. Aqui não se aplica uma pena privativa de liberdade, certo? Substitui-se essa pena, essa PPL, por uma restritiva de direitos que vai ser consistente nisso. Ele vai ficar suspenso das suas atividades por 1 a 6 meses sem receber nesse período. Agora, passado esse período, ele volta para as suas atividades e volta a receber normalmente. Perceberam? Não houve perda do cargo, função pública, houve uma mera suspensão. Ela é provisória. Não confunda aí com aquela inabilitação lá que é definitiva, por 1 a 5 anos. Aqui, 1 a 6 meses, certo? Artigo 6º. As penas previstas nessa lei serão aplicadas independentemente das sanções de natureza civil ou administrativa cabíveis. Parágrafo único. As notícias de crimes previstos nessa lei que descrevam falta funcional serão informadas à autoridade competente com vistas à apuração.
certo? Ó, é possível que o mesmo ato gere reflexos em diferentes esferas do direito. O mesmo ato pode configurar um crime, aí refletiu na esfera penal. Pode configurar um ilícito administrativo, refletindo-se na esfera do direito administrativo, e haverá uma punição administrativa. E pode gerar reflexo no direito civil, gerando uma indenização, ok? Então, o que a lei falou aqui? As penas, as sanções penais serão aplicadas independentemente das civis e administrativas. E nem precisava da lei falar isso, porque essa já é a regra geral, essa já é a regra do nosso direito, certo? E, no caso, se aquela conduta de abuso de autoridade, se aquele crime também configurar uma falta funcional, que se apura na esfera do direito administrativo, aquele fato será levado ao conhecimento da autoridade responsável para apurar a falta administrativa. Geralmente é o superior hierárquico do agente público. Tudo bem, pessoal? Vamos seguir. Artigo 7º. As responsabilidades civil e administrativa são independentes da criminal, não se podendo mais questionar sobre a existência ou autoria do fato, quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal, certo? Vamos entender isso aqui, ó. Vamos lá. As esferas são separadas. Exemplo, se alguém foi vítima de um abuso de autoridade, se julga vítima de um abuso de autoridade, ela não tem que esperar o processo penal terminar para ela para ir ao juízo civil e pedir uma indenização. Assim como lá na seara do direito administrativo, a autoridade responsável por instaurar ali o procedimento administrativo disciplinar não precisa esperar também o juízo criminal decidir, ok? Só que há um detalhe que é muito importante. Se lá no juízo criminal ficar provado e houver sentença transitada em julgado, reconhecendo que o fato nem existiu ou que, embora o fato tenha existido, o acusado não é o autor, aí essa decisão não pode ser discutida no juízo civil ou no administrativo. Disse que ela faz coisa julgada no juízo civil e no juízo administrativo, ok? São duas situações e você precisa memorizar. Não é difícil, ó. Se na seara do direito penal, se no juízo criminal, o juiz reconhecer inexistência do fato, quer dizer, o fato nem existiu, o fato imputado ao agente nem existiu, ou, embora o fato tenha existido, o réu provar que ele não foi o autor e o juiz reconhecer isso em sentença e essa sentença transitar em julgado, não há como discutir isso novamente lá no juízo civil ou lá na esfera administrativa. Essa decisão do juízo criminal fará coisa julgada no juízo civil e na seara do direito administrativo. Ok, pessoal, e vamos seguir. Artigo 8º. Faz coisa julgada em âmbito civil, assim como no administrativo disciplinar. A sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito, certo? Então, ó, além daquelas duas situações que acabamos de citar aqui,
prova da inexistência do fato e prova de que, embora o fato tenha existido, o réu não foi o autor, há essas outras hipóteses que, se o juízo criminal decidir reconhecer, também fará coisa julgada lá no âmbito civil e no âmbito administrativo disciplinar. São as chamadas excludentes da ilicitude. Se o réu ali, o agente público que está sendo acusado de cometer o crime de abuso de autoridade, provar que ele praticou aquele ato em legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de um direito ou estrito cumprimento de um dever legal, ele está livre da sanção penal e isso faz coisa julgada também lá no direito civil. Ele não terá a obrigação de indenizar lá no juízo civil, ok? E isso também fará coisa julgada lá no procedimento disciplinar administrativo dele. Ok, pessoal? Fechamos então esse primeiro bloco da nossa nova lei de abuso de autoridade. Veja bem, e não se esqueçam das nossas 200 curtidas para a liberação do segundo vídeo. Se já tivermos batido essas 200 curtidas, esses 200 likes, você pode já assistir aqui do lado o segundo vídeo da nossa Lei 13.869, nova lei de abuso de autoridade. Um grande abraço a todos, bons estudos e até a próxima, pessoal!